Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar de um tema que talvez seja meio polêmico, tá? Mas acho que não, porque eu tô falando dos dois lados, então talvez tenha um apoio maior sobre isso. Cara, é uma reflexão que eu tive lendo este livro aqui, que eu vou tentar deixar o link na descrição da Amazon pra você comprar e de você me dar um dinheirinho, caso você compre por ele, que é A Educação Segundo Aristóteles, da Killian. Esse livro é muito bom, tá? Muito bom. E, cara, ele me trouxe algumas reflexões interessantes que eu vou expor aqui pra vocês hoje, tá? Ele começa falando, obviamente, que nem eu falei no vídeo aqui sobre Educação Segundo Aristóteles, aqui no canal, que saiu da semana passada, se quiser pode dar uma olhada lá. Ele começa expondo o objetivo da educação, que é ensinar o que a pessoa vai fazer com o ócio e educá-la ao Estado, tá? Que é o objetivo da educação pública, digamos assim. E isso me trouxe uma reflexão muito interessante, cara, que é como nós temos líderes que não são virtuosos, que não inspiram virtude alguma na população, que não dão vontade da população, por exemplo, em lutar uma cruzada, sabe? Obviamente não precisa ser uma cruzada, e eu não falo isso nem só no Brasil, parece que é um fenômeno quase global. Os líderes são meio apáticos hoje em dia, entende? Eles não inspiram algo na população de verdade, sabe? Eles buscam o voto acima de tudo, mas eles não têm valores, eles não têm virtudes, não têm ideais verdadeiros. E você pode ver isso em ambos lados, cara. Você pode ver muita coisa que o Lula modula, dependendo pra quem ele vai falar de uma forma completamente diferente, inclusive mudar a intenção do discurso. E isso, cara, é algo certo? Bom, eu não considero que não, tá? Porque pra cada pessoa ele vai fazer, não vai conseguir agradar gregos e troianos nunca. E, por exemplo, o Lula se diz católico, mas o Lula é a favor do aborto, sabe? Mas dependendo do público que ele estiver falando, ele vai falar que ele é contra, tá? Mas ele está cercado de pessoas que são a favor do aborto. Isso é uma coisa católica de se fazer? Não é uma coisa católica. Não estou entrando no mérito se isso é correto ou errado, tá? Pra mim, eu acho errado, obviamente eu sou católico, mas sem entrar nesse mérito, ele vai modular o discurso para quem estiver falando. Ele, apesar de se declarar católico, não age comum. O Bolsonaro se declara católico também, né? E é casado com uma moça que é evangélica, é cercado de evangélicos, a base dele é evangélica, não se comporta como um católico. Então, até onde isso não é só pra ganhar voto, né? Qual é a virtude disso? Qual é a virtude desses líderes? Tem muito, hoje em dia, muita discussão, nos meses passados teve aqui no Brasil, né? Sobre não ter grande número de leitores no Brasil. Teve uma discussão, saiu com os dados do INEP, etc. O analfabetismo funcional lá em cima. E, cara, até que ponto o Lula e o Bolsonaro não são dois analfabetos funcionais? É óbvio que hoje em dia, para não ser analfabeto funcional, é muito fácil. Se você conseguir ler uma manchete de jornal, você provavelmente não é analfabeto funcional. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você não é analfabeto funcional, inclusive, porque talvez você esteja mais preocupado com coisas mais elevadas. Então eu acredito que você não seja um analfabeto funcional. Mas será que Bolsonaro conseguiria ler os Lusíadas? Será que o Lula conseguiria ler os Lusíadas? O Lula tem inúmeros títulos da Academia Brasileira de Letras. Será que ele conseguiria ler alguma coisa mais complexa, cara? Cara, não precisa nem responder, né? Isso daí é alto. Você acha que o Lula senta todo dia na casa dele e fala, vou ler um livro? Ele senta, ele fala, poxa, olha só que bacana, hoje eu vou conhecer mais sobre o Brasil. Vou ler o Alto da Compadecida. Eu quero entender mais a mente do povo brasileiro. Eu vou ler Memórias de um Sargento de Milícia. Será que ele faz isso quando ele chega em casa? Será que o Bolsonaro faz isso quando chega em casa? Cara, não precisa nem falar que não, né? Na verdade, eles não estão nem aí. Eles não ligam pra conhecer a mentalidade do seu povo, não ligam de fomentar a virtude no seu povo e de levar o povo a um estado acima da barbárie. Porque, de fato, cara, quão importante é a economia de um país? Óbvio. Pra você não morrer de fome é extremamente importante. Mas será que um povo virtuoso não é mais importante do que a economia? Você prefere morar num país extremamente violento e ser rico e ter dinheiro, né? Todo mundo ter dinheiro, mas ser extremamente violento? Ou num país que você consegue se sustentar, não passa sufoco e, cara, não tem violência alguma? Será que isso não é uma coisa muito mais saudável? Qual seria o fim do dinheiro? Só consumismo, mais consumismo, mais consumismo? Óbvio que dinheiro é importante. No livro do Aristóteles, inclusive, ele coloca como um acidente necessário para a felicidade, sabe? É algo que vai ajudar você a ser feliz, mas não é intrínseco à felicidade, você entende? Inclusive, ter dinheiro demais pode ser um problema. Pode levar você a mais pecado, etc. Pode levar você a um consumismo. Então,
Às vezes, você que é cristão, você não tem tanto dinheiro porque Deus não quer, tá? Deus não quer que você tenha dinheiro. Porque se você tiver, você vai virar uma pessoa pior. Você vai virar uma pessoa com menos chance de ir pro céu, isso seria horrível pra ele. Então, às vezes é por isso que Deus não quer que você tenha dinheiro, olha só. Mas será que isso não importa muito mais do que uma baita economia, tá? Por exemplo, tem uma população que gosta de trabalhar, gosta de fazer o que faz, sabe usar bem o ócio, sabe? Porque hoje em dia quem sabe usar o ócio, cara? O brasileiro fica 7 horas por dia no celular. O ócio do brasileiro é usado nisso, ficar scrollando em rede social sem parar em loop. Isso daí é um bom uso do ócio. Isso daí você tá evoluindo a sua sociedade para virar um escravo de uma rede social. Ter o cérebro atrofiado é pra isso. Trabalha, chega em casa, scrolla, dorme. Trabalha, scrolla, dorme. É isso que você quer na sua população? Porque é isso que esses líderes, eles fazem crescer dentro de você essa vontade. Você já viu o Bolsonaro com um livro embaixo do braço? Pô, o Bolsonaro de fato, no momento de dificuldade, indo na missa rezando um terço. Não tem, cara. A não ser em campanha política para ganhar voto, mas eles não têm virtude alguma, os líderes brasileiros. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Líderes apáticos que não representam em nada a identidade cultural daquele país. Globalistas pra caramba, sabe? Cara, isso é provavelmente o declínio da democracia, obviamente. E eu fico curioso pra saber o que vai surgir no futuro. Talvez alguém nos comentários tenha alguma sugestão do que vai surgir. A gente vê, inclusive, vários movimentos antidemocráticos surgindo em volta do mundo todo. Hoje minha dicção tá meio ruim, você pode ver. E talvez seja isso, ou seja, a queda dessas democracias por conta de líderes que eles são populistas, mas eles são vazios, sabe? Porque líderes antigamente, por exemplo, o Vargas era um cara muito mais interessante do que o Bolsonaro. Ele tinha muito mais vontade, sabe? Até que o próprio Lula é um cara corajoso, não tem como negar. Ele tem uma baita trajetória de vida, mas hoje em dia ele é só um velho decrépito. O Bolsonaro é a mesma coisa. Dois velhos que estão caindo aos pedaços e continuam colocando eles no poder, continuam colocando eles como líderes ali, sendo que, cara, eles nem têm capacidade de exercer isso. De verdade, você acha que é o Lula que toma as decisões do Brasil hoje? Não é, cara. O Lula não tem nem capacidade disso. O Lula provavelmente não consegue nem no banheiro sozinho direito, cara. O Lula já tem 80 anos, cara. Não é mais um jovem, não tem mais capacidade de ser mental, já. Não, cara, se você não estuda, passou dos 60, já era, tua mente vai vindo pro saco. Você entra num declínio cognitivo bizarro, cara. Isso aconteceu com o Lula, tá acontecendo com o Bolsonaro tá ficando bem maluquinho. E é isso que eu queria levantar nesse ponto, cara, nesse vídeo. Como líderes brasileiros e mundiais não têm virtudes hoje em dia, não representam nada de fato, são cascas vazias de populismo e para angariar voto ao máximo possível, crescer na rede social. E não só isso, né? O pessoal, vereadores, etc., também representam em partes isso. Tem vereadores muito mais centrônicos que eles não têm virtudes, mas eles têm um segmento mais claro, digamos assim. Mas é isso, tá? Eu acho que deu uma boa reflexão. Eu tô começando um projeto aqui, tá? Com base na educação grega, denominado Paideia. Aqui, ó. Inclusive, esse livro muito interessante do Mortimer Adler, A Proposta Paideia. E eu gostaria de convidar vocês para entrar, tá? Lá a gente vai seguir a educação dos gregos, vocês vão ser treinados tanto na parte física quanto na mental, para um dia talvez a gente conseguir criar, quem sabe, um movimento a partir disso, que seria uma coisa muito interessante, cara. Jovens brasileiros treinando, lendo e rezando todo dia, e esse é o objetivo, tá? Vamos ter aulas, etc. O link do contato está aqui na descrição do WhatsApp para você entrar em contato e poder fazer parte desse grupo. Vai ter uma taxa, sim, não vai ser tão barato, mas vai ser algo que vai te fazer bem e vai fazer você evoluir, inclusive na sua vida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like, esqueci de pedir no começo dele. Eu vejo vocês mais tarde, tá? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.